Médico famoso vê diarista ensinar criança especial. Fica chocado com a cena que vê, mal consegue acreditar. Em sua mente se pergunta, mas como assim? Como ela conseguiu o que muitos tentaram e falharam com esse garoto? Era uma quinta-feira chuvosa de março quando o Dr. Henrique Andrade, aos 52 anos, olhou pela ampla janela de vidro temperado de sua clínica neurológica e viu algo que abalaria para sempre tudo aquilo que acreditava saber sobre medicina. Lá embaixo, no pequeno quintal dos fundos, uma mulher de uniforme azul marinho estava sentada no chão molhado, de pernas cruzadas, cantarolando baixinho, enquanto segurava as mãos de um menino de 7 anos. O menino, que há 6 meses era considerado um caso perdido pela comunidade médica, estava sorrindo. Dr. Henrique tinha 30 anos de carreira, um doutorado em Harvard, 17 prêmios internacionais e uma clínica que atendia a elite médica de 3 estados. Mas naquele momento, observando aquela cena através do vidro embaçado pela chuva, ele sentiu algo que não experimentava desde os tempos de residência médica. A sensação de não saber absolutamente nada. O que um dos neurologistas mais respeitados do país estava prestes a aprender com uma diarista mudaria não apenas a vida dele, mas revolucionaria para sempre sua compreensão sobre o que realmente significa curar. Esta é uma história sobre orgulho, preconceito, redenção e sobre como às vezes a medicina mais poderosa não vem dos livros, mas do coração. E você que está me ouvindo agora, prepare-se, porque o que aconteceu naquele dia desafiou tudo aquilo que pensamos saber sobre inteligência, classe social e capacidade humana. Mas antes de te contar o que o doutor viu naquele quintal, preciso que você conheça os personagens desta história extraordinária. Deixe-me apresentar primeiro o Dr. Henrique Andrade. Imagine um homem alto, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, sempre vestindo ternos sob medida que custavam mais que o salário anual de muitas famílias brasileiras. Seu consultório ocupava o 12º andar de um dos edifícios mais modernos do centro médico da cidade, com vista panorâmica e decoração minimalista que gritava sofisticação e sucesso. As paredes de seu consultório eram adornadas com diplomas emoldurados em madeira nobre, graduação pela Universidade de São Paulo, especialização em neurologia pela Mayo Clinic, doutorado em Harvard, pós-doutorado em Londres. 17 certificados de congressos internacionais, 3 livros publicados sobre autismo infantil e uma reputação que fazia pais viajarem de outros países apenas para uma consulta de 2 horas que custava o equivalente a um carro popular. Doutor Henrique era reconhecido mundialmente como uma das maiores autoridades em transtorno do espectro autista. Sua agenda estava sempre lotada com 3 meses de antecedência, e ele atendia apenas casos considerados complexos, aqueles que outros médicos já haviam desistido. Era metódico, preciso e seguia protocolos científicos com rigor militar. Mas havia algo que poucos sabiam sobre o Dr. Henrique, um segredo guardado há mais de 40 anos no fundo de sua alma. Quando ele tinha 12 anos, seu irmão mais novo, Gabriel, também estava no espectro autista. E Henrique, mesmo sendo apenas uma criança, sempre se culpou por não ter conseguido ajudá-lo da forma que Gabriel precisava. Gabriel morreu aos 8 anos, não por causa do autismo, mas por complicações de uma pneumonia que ele não conseguiu comunicar que estava sentindo. Essa dor silenciosa moldou toda a carreira de Henrique. Cada criança que ele tratava era uma chance de redimir aquela sensação de impotência que carregava desde a infância. Mas com o passar dos anos, o peso do sucesso e das expectativas foi criando uma barreira invisível entre ele e seus pacientes. Henrique havia se tornado um médico brilhante, mas distante. Curava mentes, mas havia perdido a capacidade de tocar corações. Agora, do outro lado da história, deixe-me apresentar Maria dos Santos, de 38 anos,
Uma mulher que a vida havia moldado de forma completamente diferente. Maria acordava todos os dias às 4:30 da manhã, no pequeno apartamento de 2 cômodos, que dividia com a mãe idosa no bairro da Liberdade, periferia da cidade. Ela tinha mãos calejadas pelo trabalho duro, mas olhos que brilhavam com uma ternura que parecia desafiar todas as dificuldades que enfrentava. Seu uniforme azul marinho estava sempre impecavelmente limpo, mesmo sendo o único que possuía. Seus cabelos negros eram presos em um coque simples, e ela carregava sempre uma pequena bolsa de pano onde guardava alguns objetos que poucos entendiam a importância. Um chocalho artesanal, algumas pedras lisas, um pequeno pandeiro e 3 livros desgastados pelo uso. Maria trabalhava como diarista em 6 casas diferentes durante a semana, e aos sábados fazia a limpeza da clínica do Dr. Henrique. Era um trabalho que ela havia conseguido há apenas 2 meses, através de uma indicação da dona Carmen, que limpava outra clínica no mesmo edifício. Mas Maria guardava um segredo que ninguém na clínica conhecia. 12 anos antes, ela havia sido mãe de João Pedro, um menino autista que encheu sua vida de amor e desafios únicos. João Pedro era não verbal, tinha crises sensoriais intensas, mas tinha uma conexão especial com texturas, sons e movimentos rítmicos. Maria, sem recursos para tratamentos caros, havia desenvolvido instintivamente métodos próprios para se comunicar com o filho. Ela descobriu que João Pedro se acalmava com determinados ritmos musicais, que respondia melhor a objetos com texturas específicas, e que sua agitação diminuía drasticamente quando ela o embalava com movimentos coordenados à sua respiração. Maria não sabia na época, mas estava aplicando intuitivamente princípios de terapia sensorial e neuroplasticidade que levariam anos para serem formalizados pela ciência. João Pedro morreu aos 5 anos, não por causa do autismo, mas por complicações de uma infecção que não foi tratada a tempo, porque Maria não tinha plano de saúde, e o atendimento público demorou demais. A dor dessa perda quase destruiu Maria, mas também plantou nela uma semente. Ela jamais permitiria que outra criança especial sofresse por falta de cuidado e compreensão. Nos anos seguintes ao falecimento do filho, Maria fez algo extraordinário. Trabalhando de diarista durante o dia, ela frequentava à noite e nos finais de semana cursos gratuitos sobre desenvolvimento infantil, autismo e terapias alternativas oferecidos por ONGs e universidades públicas. Ela não tinha diploma universitário, mas tinha uma sede de conhecimento alimentada pela memória do filho que perdeu. E agora, o terceiro personagem desta história, Pedrinho Ferreira, de 7 anos, um menino com cabelos castanhos cacheados e olhos verdes que raramente faziam contato visual. Pedrinho estava no espectro autista severo, era completamente não verbal, e suas crises sensoriais eram tão intensas que seus pais, Marcos e Fernanda Ferreira, já haviam passado por 15 médicos diferentes em 2 anos. Marcos era dono de uma rede de farmácias e Fernanda era advogada. Eles tinham recursos financeiros para buscar os melhores tratamentos, mas estavam emocionalmente esgotados. Pedrinho não respondia a nenhuma terapia tradicional, não fazia contato visual, não demonstrava afeto e suas crises estavam se tornando cada vez mais frequentes e violentas. Quando chegaram ao consultório do Dr. Henrique, 6 meses antes desta história começar, eles estavam desacreditados e considerando a possibilidade de internação em uma instituição especializada. Pedrinho era seu único filho e eles se sentiam completamente perdidos. Durante esses 6 meses de tratamento com o Dr. Henrique, houve alguns pequenos progressos. Pedrinho havia diminuído a frequência das crises mais graves, mas continuava não verbal e com enormes dificuldades de interação social.
O doutor havia aplicado todos os protocolos mais modernos: terapia comportamental cognitiva, intervenção biomédica, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Teoricamente, estava tudo correto, mas algo não estava funcionando. E foi nesse contexto que o destino colocou essas 3 vidas em um caminho de intersecção que mudaria tudo. Mas o que nenhum deles poderia imaginar é que uma descoberta casual, em um sábado chuvoso, revelaria verdades sobre medicina, preconceito e capacidade humana que abalaria as estruturas mais sólidas das convicções de cada um. O primeiro encontro entre Maria e Pedrinho aconteceu por acaso, em um sábado de manhã do início de março. Doutor Henrique havia marcado uma sessão extra com Pedrinho às 8 horas da manhã, porque os pais relataram que as crises estavam acontecendo principalmente nos finais de semana, quando a rotina da criança era quebrada. Maria chegou à clínica às 7 horas para começar a limpeza, como fazia todos os sábados há 2 meses. Ela sempre começava pelos consultórios do andar superior e descia gradualmente, deixando o consultório principal do Dr. Henrique para o final, porque sabia que ele às vezes atendia nos sábados e não queria atrapalhar. Naquele dia específico, ela estava limpando a sala de espera quando ouviu um som que conhecia muito bem: o choro desesperado de uma criança em crise sensorial. Era um som diferente de um choro comum, mais agudo, entrecortado, com uma frequência que parecia rasgar o ar. Maria sentiu o coração acelerar. Era exatamente igual ao choro do seu João Pedro quando ele estava sobrecarregado sensorialmente. Ela parou o que estava fazendo e caminhou em direção ao consultório do Dr. Henrique. A porta estava entreaberta e ela pôde ver a cena. Um menino de cabelos cacheados estava no chão, batendo a cabeça contra a lateral da poltrona, enquanto os pais tentavam segurá-lo, e o Dr. Henrique falava em tom calmo, mas claramente sem saber como proceder efetivamente. Por um momento, Maria ficou paralisada. A semelhança entre aquela cena e suas memórias com João Pedro era devastadora. Mas então, o instinto materno falou mais alto. Ela bateu delicadamente na porta e entrou. "Com licença, doutor", disse ela, com a voz suave, mas firme. "Posso ajudar?" Dr. Henrique olhou para ela com uma expressão de surpresa e ligeiro constrangimento. "Maria, não é necessário. Estamos lidando com uma situação médica aqui." Mas Maria já havia se aproximado e, ignorando os protocolos sociais, se agachou no nível de Pedrinho. Ela não tocou nele imediatamente. Em vez disso, começou a fazer algo aparentemente simples, mas que poucos compreenderiam a genialidade. Ela começou a respirar de forma ritmada e audível, criando um padrão sonoro regular. "Inspira devagar, Pedrinho." Ela sussurrou, não esperando que ele entendesse as palavras, mas usando o tom de voz como uma ferramenta terapêutica. "Agora solta o ar bem devagar." Para espanto de todos na sala, Pedrinho parou de bater a cabeça e começou, instintivamente, a sincronizar sua respiração agitada com o ritmo que Maria estava criando. Ela continuou por alguns minutos e, gradualmente, a respiração da criança foi se acalmando. Então, Maria fez algo ainda mais surpreendente. Ela tirou da sua bolsa de pano uma pequena pedra lisa e polida e a colocou no campo de visão de Pedrinho, sem pressa, deixando que ele a notasse naturalmente. A pedra tinha uma textura única e refletia a luz de forma hipnótica. Pedrinho, ainda com lágrimas no rosto, fixou o olhar na pedra. Maria começou a movê-la lentamente, criando padrões visuais previsíveis que, sem que ninguém na sala soubesse, estavam ativando áreas do cérebro de Pedrinho responsáveis pela regulação sensorial. Em 15 minutos, Pedrinho estava completamente calmo, sentado no colo de Maria, brincando com a pedra lisa e emitindo pequenos sons que, embora não fossem palavras, eram claramente tentativas de comunicação vocal. Dr. Henrique, os pais de Pedrinho e até mesmo Maria estavam chocados, não pelos métodos que ela havia usado,
Maria sabia exatamente o que estava fazendo, mas pela rapidez e efetividade da resposta de Pedrinho. Como você sabia o que fazer?" perguntou Fernanda, a mãe de Pedrinho, com os olhos ainda úmidos de emoção. Maria hesitou por um momento. Eu já cuidei de uma criança assim antes. Cada criança é única, mas alguns caminhos são universais. Dr. Henrique observou toda a cena com uma mistura de fascínio científico e desconforto profissional. Como uma diarista sem formação médica aparente, havia conseguido em 15 minutos o que ele não conseguira em 6 meses de tratamento. Após a sessão, quando os pais de Pedrinho saíram, o doutor abordou Maria. "Maria, o que você fez foi impressionante. Mas preciso entender melhor. Onde você aprendeu essas técnicas?" Maria baixou os olhos, claramente desconfortável com a atenção. "Doutor, eu não quero atrapalhar o tratamento do senhor. Eu estava só ajudando como podia." Não, insistiu o Dr. Henrique. "Você não atrapalhou nada. Na verdade, foi o contrário. Mas preciso saber, você tem algum tipo de formação? Já trabalhou com crianças especiais?" Por um momento, Maria considerou contar toda a verdade sobre João Pedro, sobre os cursos que fazia escondido, sobre as noites que passava estudando sobre desenvolvimento neurológico. Mas olhando para aquele consultório luxuoso, para os diplomas nas paredes, para o abismo social que os separava, ela simplesmente disse: "Eu aprendi cuidando, doutor. Às vezes, a vida ensina coisas que não estão nos livros." Dr. Henrique ficou intrigado com essa resposta. Havia algo na forma como Maria havia lidado com Pedrinho que desafiava tudo o que ele conhecia sobre intervenção terapêutica. Os movimentos dela eram precisos, intencionais, como se seguissem um protocolo invisível, baseado em anos de experiência clínica. Nos dias seguintes, ele não conseguiu parar de pensar naquela cena. Começou a questionar seus próprios métodos, mas ao mesmo tempo lutava contra uma resistência interna. Como poderia admitir que uma diarista havia superado seus resultados terapêuticos? Na semana seguinte, doutor Henrique fez algo que nunca havia feito em 30 anos de carreira. Ele chegou à clínica mais cedo no sábado, às 7h30 da manhã, para observar Maria trabalhando. Ele queria entender melhor aquela mulher que havia demonstrado uma intuição terapêutica tão extraordinária. Quando chegou, encontrou Maria organizando seus materiais de limpeza no pequeno depósito nos fundos da clínica. Mas o que chamou sua atenção foi a pequena estante improvisada que ela havia montado em um canto. 3 livros sobre autismo, 2 sobre desenvolvimento neurológico infantil e um caderno repleto de anotações manuscritas. "Maria", ele disse, fazendo-a se sobressaltar. "Desculpe assustá-la. Esses livros são seus?" Maria ficou visivelmente constrangida. "Desculpe, doutor. Eu sei que não deveria trazer coisas pessoais para o trabalho. Eu posso levar para casa." Não é isso, doutor." Henrique se aproximou e olhou os títulos dos livros. Eram textos técnicos, alguns dos quais ele próprio havia lido durante sua formação. "Você estuda sobre autismo?" Eu tento entender melhor", Maria murmurou, "para poder ajudar quando aparecem situações como a da semana passada." Dr. Henrique pegou o caderno de anotações de Maria e, com sua permissão, começou a folheá-lo. O que viu o deixou completamente perplexo. As anotações não eram de uma pessoa leiga tentando entender conceitos médicos. Eram observações precisas sobre comportamentos sensoriais, estratégias de regulação emocional, técnicas de comunicação alternativa. Havia diagramas, tabelas, correlações entre estímulos e respostas. "Maria", ele disse, fechando o caderno e olhando diretamente para ela, "você não é apenas uma diarista que lê sobre autismo nas horas vagas. Você tem conhecimento técnico real. Onde aprendeu isso tudo?" Foi nesse momento que Maria tomou uma decisão que mudaria o curso de toda essa história. Ela respirou fundo e disse: "Doutor, posso te contar uma história? Mas promete que não vai me julgar."
E foi então que Maria contou sobre João Pedro, sobre as noites estudando, sobre os cursos gratuitos, sobre a dor de perder um filho e a determinação de transformar essa dor em conhecimento para ajudar outras crianças. Ela falou por quase 1 hora e doutor Henrique ouviu em silêncio absoluto, sentindo um nó crescer em sua garganta. Quando Maria terminou, doutor Henrique estava visivelmente emocionado. Não apenas pela história dela, mas pela similitude com sua própria dor, pela perda do irmão Gabriel. Eles tinham vivido tragédias parecidas, mas haviam canalizado essa dor de formas completamente diferentes. Maria, ele disse finalmente, você tem conhecimento e intuição que eu levei anos para desenvolver. E além disso, você tem algo que eu perdi pelo caminho. A capacidade de se conectar verdadeiramente com essas crianças. Mas, doutor, Maria respondeu, o senhor tem o diploma, o reconhecimento, os recursos. Eu só tenho as mãos e o coração. Talvez, disse doutor Henrique, seja exatamente disso que a medicina precisa. Naquele momento, uma ideia começou a germinar na mente do doutor Henrique. Uma ideia que desafiava todos os protocolos médicos, todas as hierarquias sociais e todos os preconceitos que ele nem sabia que tinha. Mas ele ainda não imaginava que essa ideia seria testada muito mais cedo do que esperava, e de uma forma que colocaria em risco não apenas sua reputação, mas toda a sua carreira. Na segunda-feira seguinte àquela conversa reveladora, doutor Henrique tomou uma decisão que seus colegas considerariam, no mínimo, controversa. Ele propôs aos pais de Pedrinho que Maria participasse das sessões terapêuticas como assistente de apoio sensorial. Marcos e Fernanda Ferreira inicialmente ficaram confusos com a proposta. Doutor, disse Marcos, ajustando a gravata à cara enquanto se reposicionava na poltrona de couro, nós pagamos pelos melhores especialistas. A senhora Maria, não é? Ela não tem formação médica, tem? Doutor, Henrique sentiu um desconforto que não sabia identificar. Marcos, Fernanda, vocês viram os resultados na semana passada. Pedrinho respondeu a Maria de uma forma que nunca respondeu a nenhum protocolo tradicional. Mas, doutor, insistiu Fernanda, nós precisamos de garantias científicas. Não podemos usar nosso filho como experimento baseado em intuição. Era interessante como ela evitou dizer baseado em conhecimento de uma diarista, mas a mensagem estava clara. Doutor, Henrique percebeu pela primeira vez na vida o peso do preconceito de classe, não nos outros, mas em si mesmo. Por quantos anos ele havia assumido automaticamente que formação acadêmica era sinônimo de competência terapêutica? Eu entendo suas preocupações, respondeu o Dr. Henrique, mas quero propor algo. Que tal fazermos um período experimental de 2 semanas? Maria participaria das sessões junto comigo, aplicando as técnicas sensoriais que funcionaram com Pedrinho, enquanto eu continuo com o protocolo médico tradicional. Se não houver progresso mensurável, voltamos ao formato anterior. Fernanda trocou olhares com o marido. Depois de 6 meses de tratamento tradicional com progressos mínimos, eles estavam dispostos a tentar qualquer coisa que pudesse ajudar o filho. Está bem, concordaram finalmente, mas queremos que tudo seja documentado e monitorado cientificamente. Dr. Henrique concordou, mas não contou a eles que sua motivação ia muito além da curiosidade científica. Havia algo na abordagem de Maria que despertava nele uma paixão pela medicina que ele não sentia há anos. Era como se ela tivesse redescoberto a alma da profissão que ele havia perdido entre protocolos e reconhecimentos acadêmicos. No entanto, quando o doutor Henrique apresentou essa proposta para sua equipe médica na reunião de terça-feira, a reação foi muito diferente da receptividade cautelosa dos pais de Pedrinho. A doutora Patrícia Mendes, sua neurologista associada há 8 anos, foi a primeira a se manifestar. Henrique, com todo respeito, mas você está propondo incluir uma funcionária da limpeza no tratamento de um dos nossos pacientes mais complexos?
Isso não faz o menor sentido médico ou profissional. Patrícia tinha 42 anos, doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e uma rigidez acadêmica que fazia com que ela questionasse qualquer abordagem que não estivesse validada por pelo menos 3 estudos duplo cego com grupos de controle. Ela representava tudo aquilo que Dr. Henrique havia sido durante a maior parte de sua carreira. Competente, rigorosa, mas completamente desconectada da dimensão humana da medicina. Patrícia, doutor, Henrique tentou explicar. Os resultados com Pedrinho foram inegáveis. Em 15 minutos, Maria conseguiu uma regulação sensorial que estamos tentando alcançar há meses. Resultados pontuais não configuram evidência científica, replicou Patrícia, ajustando os óculos de grau de designer. E, além do mais, que mensagem estamos passando para nossos outros pacientes? Que nossa formação médica pode ser substituída por métodos caseiros? Ana Cláudia, a enfermeira coordenadora da clínica, manifestou uma preocupação diferente, mas igualmente problemática. Dr. Henrique, e a questão da responsabilidade civil? Se algo der errado durante uma intervenção feita pela Maria, quem assume a responsabilidade legal? Nosso seguro profissional cobre ações de funcionários sem formação médica? Roberto Silva, administrador da clínica, foi ainda mais direto. Doutor, nossa clientela paga os valores mais altos da cidade. Exatamente porque tem a garantia de ser atendida por uma equipe de elite. Incluir uma diarista no tratamento pode prejudicar nossa reputação de excelência. Dr. Henrique ouviu todas as objeções e percebeu que elas revelavam camadas de preconceito que ia muito além da questão médica. Suas objeções não eram baseadas na competência de Maria. Nenhum deles havia sequer conversado com ela ou observado seu trabalho. Eram baseadas puramente em sua posição social. Eu entendo as preocupações de vocês, disse finalmente, mas quero que reflitam sobre algo. Quantas vezes já vimos profissionais com excelente formação acadêmica falharem na conexão terapêutica com pacientes autistas? E quantas vezes presenciamos de médicos vindos de abordagens não convencionais? Patrícia cruzou os braços. Henrique, você está falando de medicina baseada em evidências versus medicina baseada em... O que exatamente? Sentimentalismo? Estou falando de medicina baseada em resultados, respondeu o Dr. Henrique, sentindo uma firmeza na voz que o surpreendeu. E os resultados com Pedrinho foram extraordinários. A reunião terminou em um clima tenso, com a equipe médica claramente dividida. Patrícia saiu da sala, murmurando algo sobre perda de credibilidade científica, enquanto Ana Cláudia balançava a cabeça em desaprovação. Mas Dr. Henrique havia tomado sua decisão. Na quinta-feira daquela semana, começaria o período experimental com Maria, participando oficialmente das sessões com Pedrinho. Na quarta-feira à noite, ele ficou até mais tarde na clínica para conversar com Maria sobre como funcionariam as sessões integradas. Encontrou-a terminando a limpeza do último consultório e percebeu que ela parecia preocupada. Maria, você está bem? Parece tensa. Ela parou de passar o pano na mesa e se virou para ele. Doutor, eu ouvi a conversa do senhor com a equipe na terça-feira. A porta da sala de reunião não estava completamente fechada. Dr. Henrique sentiu um calor subir pelo rosto. Maria, eu sinto muito que tenha ouvido aquilo, mas quero que saiba que... Não, doutor, ela o interrompeu gentilmente. O senhor não precisa se desculpar. Eles estão certos em questionar. Eu sou mesmo só uma diarista. Não tenho diploma na parede, não tenho CRM, não tenho nenhum documento que prove que sei o que estou fazendo. Mas você sabe, insistiu o Dr. Henrique. Seus resultados com Pedrinho provam isso. Maria ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Doutor, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor está arriscando sua reputação por minha causa? O senhor mal me conhece. A pergunta pegou o Dr. Henrique desprevenido.
Ele precisou de alguns segundos para formular uma resposta honesta, porque em 30 anos de medicina, eu nunca vi alguém se conectar com uma criança autista da forma como você se conectou com Pedrinho. E por quê? Porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido sobre por que escolhi ser médico. E o que era? Que o objetivo não é impressionar colegas ou ganhar prêmios. É curar, é aliviar sofrimento, é devolver esperança para famílias desesperadas. Ele fez uma pausa. Você fez em 15 minutos o que eu tentei fazer em 6 meses. Isso me humilha e me inspira ao mesmo tempo. Maria sorriu. Foi a primeira vez que Dr. Henrique a viu sorrir genuinamente. Doutor, posso te contar um segredo? Claro. Eu não fiz nada sobrenatural com Pedrinho. Eu só apliquei técnicas que aprendi estudando. Regulação sensorial através de padrões respiratórios, estimulação tátil com objetos de textura específica, redução de sobrecarga através de movimentos previsíveis. São técnicas validadas cientificamente. Dr. Henrique a olhou com renovado interesse. Você conhece a literatura técnica? Conheço. Li os artigos do Dr. Temple Grandin sobre processamento sensorial. Estudei os trabalhos da doutora Carol Stock-Kranovitz sobre integração sensorial. Me aprofundei na pesquisa do Dr. Stanley Greenspan sobre desenvolvimento emocional. Não tenho diploma, mas tenho conhecimento. Então por que trabalha como diarista? Maria riu, mas havia uma pitada de tristeza na risada. Doutor, quantas clínicas contratariam uma terapeuta sem diploma universitário? Quantos pais confiariam o tratamento de seus filhos a alguém que aprendeu lendo livros emprestados da biblioteca pública? A pergunta de Maria ecoou na mente de Dr. Henrique durante toda a noite. Quantos talentos terapêuticos estavam sendo desperdiçados simplesmente por falta de credenciais formais? Quantas Marias existiam pelo mundo, com conhecimento e intuição extraordinários, mas trabalhando em empregos que não aproveitavam suas verdadeiras capacidades? Na quinta-feira de manhã, chegou o momento da primeira sessão integrada. Pedrinho chegou com os pais às 9 horas, visivelmente agitado, porque sua rotina havia sido alterada. Agora havia 2 pessoas na sala em vez de apenas o doutor. Henrique. Dr. Henrique começou a sessão seguindo o protocolo tradicional. Avaliação comportamental, teste de responsividade a comandos verbais, exercícios de coordenação motora. Após 20 minutos, Pedrinho estava visivelmente estressado, balançando o corpo de forma repetitiva e evitando qualquer tipo de contato visual. Foi então que Maria, que havia observado tudo silenciosamente, se aproximou com sua bolsa de materiais sensoriais. Posso? Perguntou ao Dr. Henrique. Ele assentiu, curioso para ver se os resultados se repetiriam. Maria se sentou no chão, no nível de Pedrinho, e começou com a técnica de regulação respiratória. Mas desta vez, Dr. Henrique prestou atenção científica em cada detalhe. Ela estava criando um padrão rítmico que sincronizava com o sistema nervoso parasimpático, induzindo uma resposta de relaxamento fisiológico. Em seguida, ela introduziu os objetos texturizados, mas não de forma aleatória. Doutor, Henrique percebeu que ela seguia uma sequência específica. Começava com texturas suaves que proporcionavam conforto. Depois, introduzia gradualmente texturas mais desafiadoras, sempre observando as microexpressões de Pedrinho para ajustar a intensidade do estímulo. O mais impressionante era a forma como ela narrava cada ação. Agora, vamos sentir esta pedrinha lisa, Pedrinho. Ela é suave como a água do banho que você gosta. Ela não esperava respostas verbais, mas criava associações sensoriais positivas que ajudavam o cérebro da criança a processar as informações de forma menos ameaçadora. Após 15 minutos de trabalho sensorial, algo extraordinário aconteceu. Pedrinho fez contato visual direto com Maria e emitiu um som vocal que, embora não fosse uma palavra, tinha claramente intenção comunicativa. Fernanda, a mãe, levou a mão à boca para abafar um suspiro de emoção.
Marcos estava filmando tudo com o celular, incrédulo. Dr. Henrique estava fazendo anotações frenéticas, tentando documentar cientificamente cada aspecto da interação. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até mesmo Maria. Pedrinho se levantou, caminhou até onde Dr. Henrique estava sentado e estendeu a mão como se quisesse que ele participasse da atividade. "Ele está te convidando", sussurrou Maria, com os olhos brilhando. "Ele quer que você participe da brincadeira sensorial." Doutor Henrique, pela primeira vez em anos, deixou de lado seu protocolo médico e se sentou no chão ao lado de Maria e Pedrinho. A criança pegou a mão dele e a guiou até uma das pedras texturizadas, como se estivesse ensinando o médico a brincar. Naquele momento, algo se quebrou dentro do peito de Dr. Henrique. Não era apenas o breakthrough terapêutico com Pedrinho. Era a redescoberta de uma conexão humana que ele havia perdido em décadas de medicina tecnicista. Ali, sentado no chão de seu próprio consultório, ele se lembrou do menino de 12 anos que queria ser médico para ajudar o irmão Gabriel. A sessão durou 1h30, muito mais que o programado, porque ninguém queria interromper o progresso que estava acontecendo. Quando finalmente terminaram, Pedrinho havia feito contato visual múltiplas vezes. Havia vocalizado pelo menos 6 sons diferentes com clara intenção comunicativa. E havia demonstrado afeto físico tanto com Maria quanto com o doutor Henrique. Após os pais de Pedrinho saírem, Dr. Henrique e Maria ficaram sozinhos no consultório, ainda processando o que havia acontecido. "Maria", disse Dr. Henrique, "o que acabou de acontecer foi revolucionário. Você não apenas aplicou técnicas terapêuticas eficazes, você criou uma ponte de comunicação que eu tentava construir há meses." "Doutor", respondeu Maria, "o senhor sempre teve a capacidade de fazer isso. Eu só mostrei um caminho diferente." "Não", insistiu ele. "Você tem algo que eu perdi. Você tem a capacidade de ver a criança antes de ver o diagnóstico." Maria ficou em silêncio por um momento. "Doutor, posso te contar algo que talvez explique por que meus métodos funcionam? Por favor. Quando João Pedro era vivo, eu não tinha dinheiro para terapias caras. Então eu fui forçada a prestar atenção nos menores detalhes do comportamento dele. Eu observava o que o acalmava, o que o agitava, como ele reagia a diferentes estímulos. Não porque eu era uma terapeuta genial, mas porque eu era uma mãe desesperada tentando ajudar o filho." Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. "O que eu descobri é que cada criança autista tem uma linguagem própria. Não é que eles não se comunicam, é que eles se comunicam de formas que nós, adultos neurotípicos, não fomos ensinados a compreender. Meu trabalho é aprender a linguagem específica de cada criança." Dr. Henrique estava absorvendo cada palavra. "E como você aprende essa linguagem?" "Observação, paciência e, principalmente, abandonando minhas expectativas sobre como a comunicação deveria acontecer." Maria sorriu. "Por exemplo, quando Pedrinho balança o corpo, os protocolos tradicionais veem isso como comportamento repetitivo que deve ser interrompido. Eu vejo como uma estratégia de autorregulação que deve ser respeitada e gradualmente expandida. Isso é neurociência aplicada de forma intuitiva", murmurou o doutor Henrique, impressionado. "É amor materno transformado em método terapêutico", corrigiu Maria. Nos dias seguintes, a notícia do progresso extraordinário de Pedrinho se espalhou pela clínica. Alguns membros da equipe estavam curiosos e impressionados. Outros, particularmente a doutora Patrícia, estavam céticos e crescentemente hostis. Na sexta-feira, Dr. Henrique foi abordado por Roberto, o administrador da clínica, com uma preocupação que ele não havia considerado. Outros pais estavam perguntando sobre a técnica especial que estava sendo aplicada com Pedrinho e queriam saber se suas crianças também poderiam se beneficiar. "Dr. Henrique",
disse Roberto, ajustando a gravata enquanto andava de um lado para outro no escritório administrativo. Recebemos 7 ligações esta semana de famílias querendo agendar consultas com a terapeuta especial. Como vamos explicar que nossa terapeuta especial é, tecnicamente, nossa funcionária da limpeza? A pergunta trouxe à tona um dilema que Dr. Henrique não havia previsto. Se os métodos de Maria eram tão eficazes quanto pareciam ser, não seria antiético não oferecê-los a outras crianças que poderiam se beneficiar? Mas como justificar profissionalmente a integração de uma pessoa sem credenciais formais na equipe médica? Roberto, respondeu o Dr. Henrique após um longo momento de reflexão. E se nós formalizássemos a posição de Maria? E se criássemos um cargo oficial para ela? Que tipo de cargo? Assistente terapêutica especializada em integração sensorial. Ela trabalharia sob minha supervisão direta, mas teria reconhecimento oficial de sua função. Roberto franziu o senho. Doutor, isso criaria um precedente complicado. Estaríamos essencialmente certificando alguém sem formação universitária para exercer função terapêutica. E se o Conselho Regional de Medicina questionar? Então nós apresentaremos os resultados, disse Dr. Henrique, sentindo uma convicção crescer dentro dele. Resultados falam mais alto que diplomas. Mas o que Dr. Henrique não sabia é que suas palavras chegariam aos ouvidos da doutora Patrícia, que estava passando pelo corredor no momento da conversa. E a doutora Patrícia, que há anos nutria uma competição velada com Dr. Henrique, viu nessa situação uma oportunidade de questionar publicamente a competência profissional de seu colega. Na segunda-feira seguinte, Dr. Henrique chegou à clínica e encontrou um envelope oficial sobre sua mesa. Era uma notificação do Conselho Regional de Medicina informando que havia sido aberto um processo de investigação sobre exercício irregular da medicina por pessoa não habilitada em sua clínica. A denúncia havia sido anônima, mas Dr. Henrique não teve dúvidas sobre quem a havia feito. Sua primeira reação foi de raiva, depois de medo e, finalmente, de uma determinação que o surpreendeu. Se quisessem questionar os métodos de Maria, teriam que questionar também os resultados extraordinários que ela estava obtendo. Mas antes que pudesse decidir como lidar com a situação, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo de toda a história. Algo que testaria não apenas suas convicções profissionais, mas sua capacidade de escolher entre sua carreira e sua consciência. Era uma terça-feira cinzenta de abril quando o Dr. Henrique recebeu uma ligação que fez seu mundo parar. Do outro lado da linha, a voz desesperada de Fernanda, mãe de Pedrinho, cortava através do telefone como uma lâmina. Doutor Henrique, por favor, precisa vir urgente. Pedrinho está tendo uma crise que nunca vimos antes. Ele está se machucando e nada do que fazemos está funcionando. Dr. Henrique cancelou todos os compromissos da manhã e correu para a casa dos Ferreira, um sobrado elegante no bairro mais nobre da cidade. Quando chegou, encontrou uma cena que o deixou profundamente abalado. Pedrinho estava trancado no próprio quarto, batendo a cabeça contra a parede com tanta força que havia deixado marcas na tinta. Suas mãos estavam machucadas de tanto socar a porta e seus gritos eram diferentes de qualquer crise que Dr. Henrique havia presenciado antes. Ele estava bem até ontem à noite, explicou Marcos, visivelmente desesperado. Então, de repente, por volta das 10 horas, começou essa crise e simplesmente não para. Já tentamos tudo, os remédios que o senhor prescreveu, música, escuridão, os objetos sensoriais, nada funciona. Dr. Henrique tentou todas as técnicas tradicionais de intervenção em crise, redução de estímulos ambientais, administração de ansiolíticos de emergência, tentativas de comunicação através de cartões visuais. Nada surtia efeito. Pedrinho parecia estar em um estado de sobreestimulação sensorial tão intenso que não conseguia
processar nenhuma informação externa. Após 2 horas tentando acalmar a criança sem sucesso, Dr. Henrique tomou uma decisão que sabia que poderia complicar ainda mais sua situação profissional. Ele ligou para Maria. Maria, preciso de sua ajuda urgente. Pedrinho está em uma crise severa e nada do que estou tentando está funcionando. Do outro lado da linha, Maria não hesitou. Onde vocês estão? Na casa dele. Eu sei que é seu dia de folga. Eu sei que isso complica as coisas com o processo do CRM, mas... Doutor, Maria o interrompeu. Me manda o endereço. Estou saindo agora. 30 minutos depois, Maria chegou à casa dos Ferreira carregando uma bolsa maior que a usual, cheia de materiais que Dr. Henrique nunca havia visto antes. Ela cumprimentou os pais brevemente e foi direto ao quarto onde Pedrinho estava. Doutor, ela disse, parando na porta do quarto, eu preciso que o senhor confie em mim completamente agora. O que vou fazer vai parecer contraintuitivo, mas é baseado em tudo que aprendi sobre crises sensoriais severas. Maria, faça o que precisar fazer. Ela entrou no quarto sozinha e, para espanto de todos, fechou a porta atrás de si. Durante 15 minutos, os gritos de Pedrinho continuaram e Dr. Henrique começou a se questionar se havia tomado a decisão correta. Fernanda estava caminhando nervosamente pela sala e Marcos olhava constantemente para o relógio. Então, gradualmente, os gritos começaram a diminuir. Primeiro se tornaram menos frequentes, depois menos intensos, até que finalmente cessaram completamente. O silêncio que se seguiu foi quase tão perturbador quanto os gritos haviam sido. Quando Maria finalmente abriu a porta, Pedrinho estava adormecido em seus braços, respirando calmamente. Sua face estava serena, sem sinais da angústia que havia dominado as últimas horas. Como você... começou Fernanda, mas sua voz falhou de emoção. Maria colocou Pedrinho suavemente na cama e saiu do quarto, fechando a porta delicadamente atrás de si. Ele estava em sobrecarga sensorial completa, explicou em voz baixa. Quando isso acontece, adicionar mais estímulos, mesmo os que normalmente acalmam, só piora a situação. Ele precisava de algo diferente. O que você fez? Perguntou o doutor. Henrique, eu criei o que chamamos de ambiente sensorial neutro, respondeu Maria. Usei técnicas de deep pressure, pressão profunda que simula a sensação de estar no útero. Combinei isso com frequências sonoras muito específicas que ativam o sistema nervoso parasimpático. E, principalmente, eu ofereci minha própria regulação emocional como âncora para ele. Dr. Henrique a olhava com uma mistura de admiração e perplexidade. Maria, isso que você descreveu é terapia neurosensorial de nível avançado. Onde você aprendeu essas técnicas específicas? Maria hesitou por um momento, trocando olhares com os pais de Pedrinho. Doutor, posso te contar isso depois? Agora o importante é que Pedrinho está estável. Mas Dr. Henrique percebeu que havia algo mais na hesitação de Maria, algo que ela não estava dizendo. Nos 3 dias seguintes, Pedrinho mostrou um progresso ainda mais extraordinário. Não apenas havia voltado ao estado anterior à crise, mas estava demonstrando habilidades comunicativas que nunca havia mostrado antes. Ele estava fazendo contato visual consistente, usando gestos intencionais para comunicar necessidades, e até mesmo havia balbuciado algumas sílabas que se aproximavam de palavras. Foi na sexta-feira dessa semana que Dr. Henrique finalmente descobriu o segredo que Maria estava guardando. Ele havia chegado mais cedo à clínica e encontrou Maria organizando seus materiais no pequeno depósito. Mas desta vez, além dos livros habituais, havia uma pasta com certificados oficiais. Maria, ele disse, pegando um dos certificados. Isso aqui diz que você é certificada em terapia de integração sensorial pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia. E este outro é um certificado de especialização em transtornos do espectro autista pela Universidade Federal de São Paulo.
Maria baixou a cabeça, claramente constrangida. Doutor, eu posso explicar. E este aqui, Dr. Henrique continuou pegando outro documento. É um certificado de conclusão de curso de análise do comportamento aplicada com especialização em autismo. Maria, você tem mais certificações especializadas que muitos médicos que conheço. Doutor, por que não me contou isso antes? Maria respirou fundo antes de responder. Porque eu sabia que se contasse, o senhor mudaria a forma de me ver. E eu não queria ser tratada diferente. Mas Maria, isso muda tudo. Você não é uma pessoa sem formação, aplicando técnicas intuitivas. Você é uma terapeuta qualificada, aplicando métodos cientificamente validados. Não, Maria balançou a cabeça. Eu sou uma diarista que, nas horas vagas, fez alguns cursos para lidar melhor com a memória do filho que perdeu. Os certificados não mudam minha realidade social, doutor. Dr. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Maria, por que continua trabalhando como diarista se tem qualificações para trabalhar como terapeuta? A pergunta que ele já havia feito antes ganhou uma dimensão completamente nova, agora que ele conhecia a extensão da formação de Maria. Doutor, quantas clínicas contratariam uma terapeuta negra, de origem humilde, moradora da periferia, mãe solteira, sem diploma universitário? Os certificados de extensão e especialização não apagam minha origem social. A resposta de Maria atingiu Dr. Henrique como um soco no estômago. Ele nunca havia considerado explicitamente os aspectos raciais e sociais que limitavam as oportunidades profissionais de Maria, mesmo com todas as qualificações que ela possuía. Maria, ele disse finalmente, e se eu te oferecesse um emprego oficial como terapeuta na clínica, com o processo do CRM em andamento? Doutor, isso só complicaria mais sua situação. Então, vamos resolver o processo do CRM, disse doutor. Henrique, sentindo uma determinação crescer dentro dele. Vamos apresentar seus certificados, seus resultados com Pedrinho e mostrar que você não está praticando medicina irregular, está praticando terapia especializada dentro de sua área de formação. Mas o que nenhum deles sabia é que a doutora Patrícia havia ouvido parte dessa conversa do corredor e já estava planejando sua próxima jogada para desacreditar tanto o doutor Henrique quanto Maria. Na segunda-feira seguinte, doutor Henrique foi convocado para uma audiência no Conselho Regional de Medicina. A data havia sido antecipada. Originalmente seria em 2 semanas, mas agora seria na próxima quarta-feira. Quando ele ligou para o advogado da clínica para entender a antecipação, recebeu uma notícia que o deixou perplexo. Haviam surgido novas evidências que complicavam o caso. Alguém havia fornecido ao CRM um dossiê detalhado sobre as atividades de Maria na clínica, incluindo fotos e gravações feitas secretamente. Dr. Henrique, disse o advogado, seja lá quem tenha feito essa denúncia complementar, tinha acesso interno à clínica e estava documentando tudo há semanas. Isso não foi uma denúncia impulsiva, foi uma investigação planejada. Naquela noite, Dr. Henrique ficou na clínica até mais tarde, tentando preparar sua defesa. Estava organizando os relatórios de progresso de Pedrinho quando ouviu passos no corredor. Era Maria, chegando para fazer a limpeza noturna. Maria, ele disse, preciso te contar sobre a audiência do CRM e preciso te pedir uma coisa. O que aconteceu, doutor? A audiência foi antecipada para quarta-feira e parece que alguém da nossa própria equipe estava documentando seu trabalho para usar contra nós. Maria se sentou na cadeira em frente à mesa de Dr. Henrique com uma expressão de cansaço que ia além do físico. Doutor, eu sabia que isso ia acontecer. Desde o primeiro dia que pisei nesta clínica, eu sabia que minha presença incomodaria alguém. Maria, preciso que você vá comigo à audiência. Preciso que apresente seus certificados e explique seus métodos. Você é a única que pode provar que não houve exercício irregular da medicina. Maria ficou em silêncio por um longo tempo.
Doutor, o senhor tem certeza de que quer fazer isso? Porque se eu for àquela audiência e contar toda a minha história, não tem mais volta. O senhor vai estar para sempre associado à diarista que virou terapeuta. Isso pode acabar com sua reputação. Dr. Henrique olhou para os diplomas na parede. 30 anos de carreira, dezenas de prêmios, reconhecimento internacional. Depois, olhou para Maria, uma mulher que havia transformado a vida de uma criança através de amor, conhecimento e dedicação, mas que a sociedade insistia em ver apenas como uma funcionária da limpeza. Maria, ele disse finalmente, eu prefiro perder minha reputação defendendo o que é certo do que mantê-la sendo conivente com o que é errado. Mas nenhum deles imaginava que na quarta-feira, durante a audiência do CRM, algo aconteceria que mudaria não apenas o destino profissional de ambos, mas transformaria para sempre a forma como a medicina brasileira enxergaria a questão da formação, competência e preconceito social. O que aconteceu naquela audiência não foi apenas um julgamento profissional, foi um confronto entre duas visões completamente diferentes sobre o que significa ser qualificado para curar. A sala de audiências do Conselho Regional de Medicina estava gelada naquela manhã de quarta-feira. Doutor, Henrique chegou às 8h30, acompanhado de seu advogado e de Maria, que estava visivelmente nervosa, vestindo sua melhor roupa. Um conjunto simples, mas digno, que havia comprado especialmente para a ocasião. A mesa dos conselheiros estava ocupada por 5 médicos, todos homens, todos acima dos 50 anos, todos com expressões severas que não prometiam nada de bom. Doutor Eduardo Marques, presidente do conselho, era conhecido por sua rigidez em questões de regulamentação profissional. Doutor Henrique Andrade, começou Dr. Marques, ajustando os óculos sobre um dossiê espesso. O senhor está sendo acusado de permitir o exercício irregular da medicina em sua clínica por parte da senhora. Ele consultou os papéis. Maria dos Santos, funcionária da limpeza sem formação médica reconhecida. Senhor presidente, respondeu o doutor. Henrique, levantando-se, gostaria de esclarecer que a senhora Maria dos Santos não praticou medicina. Ela aplicou técnicas terapêuticas dentro de sua área de especialização. Área de especialização? Dr. Marques ergueu uma sobrancelha. Segundo nosso dossiê, a senhora trabalha como diarista. Foi quando Maria, reunindo toda a sua coragem, se levantou e falou pela primeira vez. Com sua permissão, doutor, eu gostaria de esclarecer minha formação. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Raramente os acusados falavam diretamente nas audiências do CRM. Pois não, disse Dr. Marques, claramente curioso. Maria abriu sua pasta e colocou sobre a mesa uma série de certificados. Eu sou certificada em terapia de integração sensorial pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia, especializada em transtornos do espectro autista pela Universidade Federal de São Paulo e certificada em análise do comportamento aplicada com foco em autismo pelo Centro de Estudos em Psicologia Cognitiva. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Marques pegou os certificados e os examinou cuidadosamente, passando-os para os outros conselheiros. Senhora Maria, disse finalmente, estes certificados são legítimos e reconhecidos. Mas nossa pergunta permanece: por que a senhora trabalha como diarista tendo essas qualificações? A pergunta ecoou na sala como um desafio. Maria respirou fundo antes de responder. Doutor, posso te contar uma história? Dr. Marques assentiu. Há 12 anos, eu perdi meu filho João Pedro, que estava no espectro autista. Ele morreu não por causa do autismo, mas porque eu não tinha recursos para dar a ele o tratamento que precisava. Depois que o perdi, eu fiz uma promessa. Ia estudar tudo sobre autismo para que nenhuma outra criança passasse pelo que meu filho passou. A voz de Maria estava firme.
mas era possível perceber a emoção controlada. Eu passei os últimos 10 anos estudando, me especializando, aprendendo. Mas cada vez que eu tentava conseguir emprego como terapeuta, me perguntavam sobre minha formação universitária. Quando eu dizia que não tinha graduação formal, mas tinha certificações especializadas, me diziam que voltaria a entrar em contato comigo. Nunca voltavam. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para os conselheiros. Então, eu continuei trabalhando como diarista para me sustentar e aplicando meu conhecimento sempre que tinha a oportunidade de ajudar uma criança especial. Até o dia que conheci Pedrinho, Dr. Marques consultou os papéis novamente. E quais foram, exatamente, os resultados obtidos com o paciente Pedrinho Ferreira? Dr. Henrique se levantou. Senhor presidente, posso apresentar os relatórios comparativos? Durante os próximos 20 minutos, Dr. Henrique apresentou uma documentação meticulosa dos progressos de Pedrinho. Gráficos mostrando a redução de 80% na frequência das crises sensoriais, vídeos documentando as primeiras vocalizações da criança, relatórios dos pais descrevendo mudanças comportamentais significativas. Em 6 meses de tratamento tradicional, explicou o Dr. Henrique, conseguimos estabilizar o quadro de Pedrinho, mas sem progressos significativos na comunicação ou interação social. Em 3 semanas de trabalho integrado com Maria, a criança demonstrou avanços que considerávamos impossíveis. Foi então que Dr. Marques fez uma pergunta que ninguém esperava. Dr. Henrique, o senhor considera que seus 30 anos de formação médica foram insuficientes para tratar adequadamente este paciente? A pergunta era claramente uma armadilha. Se Dr. Henrique dissesse que sim, estaria admitindo incompetência. Se dissesse que não, estaria negando a eficácia dos métodos de Maria. Doutor, Henrique ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com uma honestidade que surpreendeu até mesmo seu advogado. Senhor presidente, eu considero que meus 30 anos de formação me deram conhecimento técnico excepcional sobre o funcionamento neurológico do autismo. Mas foi Maria que me ensinou algo que nenhuma faculdade de medicina ensina: como enxergar a criança antes de ver a condição médica. Explique melhor, solicitou o Dr. Marques. Eu aprendi a tratar autismo como uma disfunção neurológica que precisava ser corrigida. Maria me mostrou que autismo é uma forma diferente de processar o mundo que precisa ser compreendida e acolhida. Meus métodos tentavam forçar Pedrinho a se adaptar ao mundo neurotípico. Os métodos de Maria criaram pontes para que ele pudesse comunicar suas necessidades específicas. Dr. Marques olhou para Maria. Senhora, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Doutor, respondeu Maria, eu não acho que meu conhecimento seja melhor que o do Dr. Henrique. Eu acho que são conhecimentos complementares. Ele tem a formação técnica que me falta. Eu tenho a experiência prática que ele nunca teve oportunidade de desenvolver. Juntos, conseguimos resultado que nenhum de nós conseguiria sozinho. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu e uma figura inesperada entrou. Marcos Ferreira, pai de Pedrinho, acompanhado de sua esposa Fernanda e, para espanto de todos, do próprio Pedrinho. Com licença, disse Marcos, eu soube da audiência e gostaria de dar meu testemunho como pai do paciente em questão. Dr. Marques, claramente surpreso pela interrupção, decidiu permitir o testemunho. Pois não, Sr. Ferreira. Los senhores conselheiros, começou Marcos, eu e minha esposa gastamos mais de R$200 mil em 2 anos tentando encontrar tratamento para nosso filho. Passamos pelos melhores especialistas do país. Nenhum conseguiu fazer o que Maria fez em 3 semanas. Fernanda se aproximou da mesa dos conselheiros. Vocês querem saber qual foi o resultado real do trabalho da Maria? Meu filho, que nunca havia falado uma palavra em 7 anos de vida, ontem me chamou de mamãe pela primeira vez. A emoção na voz de Fernanda era tangível. Ela pegou Pedrinho no colo e se aproximou mais da mesa. Pedrinho,
Você pode dizer oi para os doutores? Para espanto de todos na sala, Pedrinho fez contato visual com os conselheiros e disse, de forma clara e intencional, oi, doutores. O silêncio que se seguiu foi profundo. Alguns dos conselheiros estavam visivelmente emocionados. Pedrinho, continuou Fernanda, onde está a tia Maria? Pedrinho olhou pela sala, localizou Maria, apontou para ela e disse, tia Maria ali, ela me ensina. Dr. Marques limpou a garganta, claramente tocado pela cena. Senhora Maria, senhor Dr. Henrique, vocês poderiam nos explicar exatamente como pretendem formalizar esta parceria terapêutica? Dr. Henrique se adiantou. Senhor presidente, gostaria de propor a criação de um novo modelo de atendimento multidisciplinar. Maria seria oficialmente contratada como especialista em terapia de integração sensorial, trabalhando sob minha supervisão médica, mas com autonomia para aplicar suas técnicas especializadas. E como garantiriam que não haveria exercício irregular da medicina? Através de protocolos claros de divisão de responsabilidades, respondeu o Dr. Henrique. Eu continuaria responsável pelo diagnóstico médico, prescrição de medicamentos e supervisão clínica geral. Maria seria responsável pelas intervenções terapêuticas sensoriais, comunicação alternativa e desenvolvimento de habilidades sociais. Dr. Marques consultou os outros conselheiros em voz baixa por alguns minutos. Finalmente, ele se dirigiu novamente aos presentes. Este caso apresenta questões inéditas sobre formação profissional, competência técnica e regulamentação da prática terapêutica. Vamos encerrar esta audiência para deliberação. Nossa decisão será comunicada em uma semana. Quando saíram do prédio do CRM, Dr. Henrique estava mentalmente exausto, mas Maria parecia estranhamente calma. Maria, ele disse, como você está tão tranquila depois de tudo isso? Doutor, eu disse a verdade. Mostrei meus certificados, demonstrei meus resultados e principalmente Pedrinho mostrou o progresso real. Não há mais nada que eu possa fazer além de esperar. E se eles decidirem contra nós? Então, eu continuo sendo diarista, mas sabendo que pelo menos uma criança teve sua vida transformada. E o senhor continua sendo um médico excepcional, mas agora sabendo que medicina de verdade vai muito além de diplomas na parede. Na semana seguinte, a espera foi angustiante. Dr. Henrique tentava manter a rotina normal da clínica, mas estava claramente ansioso. A doutora Patrícia evitava qualquer contato visual com ele, e o clima na equipe médica estava tenso. Maria continuou fazendo a limpeza normalmente, mas agora outros funcionários da clínica a tratavam de forma diferente. Alguns com respeito renovado, outros com constrangimento por terem subestimado suas qualificações. Foi na sexta-feira, exatamente uma semana após a audiência, que Dr. Henrique recebeu a ligação do CRM. Dr. Henrique Andrade, aqui é Dr. Eduardo Marques. Poderia comparecer ao conselho na segunda-feira, às 14 horas, para conhecer nossa decisão? O final de semana passou como uma eternidade. Dr. Henrique mal conseguiu dormir, imaginando todos os cenários possíveis. Maria, por sua vez, passou o sábado no Parque Ibirapuera com a mãe, tentando manter a mente ocupada. Na segunda-feira, Dr. Henrique e Maria chegaram ao CRM às 13 horas e 45 minutos. O advogado os encontrou na recepção, mas sua expressão não revelava nada sobre o que poderia esperar. Quando entraram na sala do Dr. Marques, encontraram não apenas o presidente do conselho, mas também os outros 4 conselheiros que haviam participado da audiência. Dr. Henrique e Senhora Maria, começou o Dr. Marques. Nossa deliberação sobre este caso levantou questões fundamentais sobre a evolução da prática médica e terapêutica no Brasil. Ele fez uma pausa, consultando alguns papéis. Após análise minuciosa dos certificados apresentados pela senhora Maria, consultoria com especialistas em terapias alternativas e, principalmente, avaliação dos resultados documentados com o paciente Pedrinho Ferreira, chegamos à seguinte decisão.
O silêncio na sala era absoluto. Primeiro, não houve exercício irregular da medicina. A senhora Maria aplicou técnicas terapêuticas dentro de sua área de especialização certificada, sob supervisão médica adequada. Doutor, Henrique sentiu um alívio imenso, mas percebeu que Dr. Marques não havia terminado. Segundo, consideramos que este caso representa um modelo inovador de atendimento multidisciplinar, que deve ser estudado e potencialmente replicado. Terceiro, doutor, Marques olhou diretamente para Maria. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo gostaria de propor à senhora Maria dos Santos a participação em um programa piloto de certificação de especialistas em terapias complementares que estamos desenvolvendo em parceria com universidades públicas. Maria arregalou os olhos incrédula. Desculpe, doutor, não entendi. Senhora Maria, queremos oficialmente reconhecer sua competência e criar um caminho para que outros profissionais com formação similar à sua possam ser integrados ao sistema de saúde brasileiro. A senhora se tornaria o primeiro caso oficial de terapeuta especializada em integração sensorial certificada pelo CRM. A emoção tomou conta de Maria. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela tentava processar o que estava ouvindo. Mas há mais, continuou o Dr. Marques. A Universidade de São Paulo entrou em contato conosco após tomar conhecimento do caso. Eles gostariam de oferecer à senhora uma bolsa de estudos integral para cursar psicologia com especialização em neuropsicologia infantil. Maria teve que se sentar. A informação era demais para processar de uma vez. Dr. Henrique, por sua vez, estava radiante. Dr. Marques, isso significa que Maria pode continuar trabalhando na minha clínica? Não apenas pode, Dr. Henrique. Nós gostaríamos que vocês documentassem formalmente essa parceria, para que sirva de modelo para outras clínicas interessadas em adotar abordagens multidisciplinares similares. Quando saíram do CRM naquela tarde, Dr. Henrique e Maria caminharam em silêncio por alguns minutos, ainda processando tudo o que havia acontecido. Maria, disse finalmente Dr. Henrique, você percebe o que acabou de acontecer? Doutor, eu ainda não acredito. Quando eu entrei naquela clínica como diarista, eu jamais imaginei que mudaria não apenas a vida de uma criança, mas potencialmente o futuro da terapia infantil no Brasil. Maria parou de caminhar e olhou diretamente para Dr. Henrique. Doutor, posso te dizer uma coisa? O que mudou minha vida não foi o reconhecimento do CRM. Foi o senhor ter tido coragem de enxergar além dos preconceitos sociais e me dar uma chance de mostrar o que eu sabia fazer. Dr. Henrique sorriu. Maria, posso te dizer uma coisa também? O que mudou minha vida foi você ter tido paciência de me ensinar que medicina de verdade não está nos diplomas da parede, mas na capacidade de se conectar verdadeiramente com quem está sofrendo. 3 meses depois, a clínica do Dr. Henrique havia se transformado completamente. Maria agora tinha seu próprio consultório, oficial do CRM como especialista certificada em terapia de integração sensorial. Sua agenda estava sempre lotada, com famílias que vinham de outros estados, especificamente para os atendimentos dela. Mas a maior transformação havia acontecido na vida de Pedrinho. O menino que 6 meses antes era considerado um caso perdido, agora frequentava uma escola regular, tinha feito amigos e se comunicava de forma clara e afetuosa com toda a família. Seus pais haviam se tornado defensores ativos dos direitos de crianças autistas e frequentemente palestravam sobre a importância de abordagens terapêuticas humanizadas. A doutora Patrícia havia pedido transferência para outra clínica, alegando diferenças de filosofia médica. Mas, ironicamente, 2 meses depois, ela procurou o Dr. Henrique, pedindo para fazer um curso com Maria sobre técnicas de integração sensorial. A história de Maria e Doutor
Henrique se espalhou rapidamente pelo meio médico brasileiro. Artigos foram escritos sobre o Protocolo Andrade Santos de atendimento multidisciplinar. Universidades começaram a convidar ambos para palestras sobre medicina humanizada e quebra de preconceitos sociais. Mas talvez a maior vitória tenha sido pessoal. Doutor, Henrique havia redescoberto sua paixão pela medicina e Maria havia encontrado não apenas reconhecimento profissional, mas a certeza de que a morte de João Pedro não havia sido em vão. Sua dor havia sido transformada em esperança para centenas de outras crianças. Em uma tarde de dezembro, quase um ano após o primeiro encontro entre Maria e Pedrinho, Dr. Henrique estava organizando seu consultório quando encontrou uma carta que havia chegado naquela manhã. Era de uma mãe de Brasília que havia lido sobre o trabalho deles na internet. Doutor Henrique e Maria, meu filho autista de 5 anos, acabou de falar suas primeiras palavras depois de 2 sessões seguindo os protocolos de vocês. Vocês não salvaram apenas meu filho, salvaram nossa família toda. Obrigada por provarem que medicina de verdade é feita de conhecimento e amor juntos. Doutor. Henrique mostrou a carta para Maria, que estava terminando uma sessão com um novo paciente. Um menino de 4 anos que havia chegado completamente não verbal e que em 3 semanas já estava se comunicando através de gestos intencionais. Maria, disse Dr. Henrique, você percebe que mudamos alguma coisa importante no mundo? Maria sorriu. Aquele sorriso que havia se tornado marca registrada de sua abordagem terapêutica. Doutor, nós não mudamos o mundo. Nós apenas lembramos o mundo de algo que ele havia esquecido, que curar pessoas vai muito além de curar doenças. É sobre curar corações, curar esperanças, curar sonhos e quebrar preconceitos, acrescentou o Dr. Henrique. E quebrar preconceitos, concordou Maria. Naquele momento, Pedrinho chegou para sua sessão mensal de acompanhamento. Ele não precisava mais de terapia intensiva, mas seus pais faziam questão de mantê-lo em contato regular com o Dr. Henrique e Maria. Oi, Dr. Henrique. Oi, tia Maria, disse Pedrinho, correndo para abraçar ambos. Eu aprendi uma música nova na escola hoje. Querem ouvir? E ali, naquele consultório que havia sido palco de tantas transformações, uma criança cantarolava alegremente enquanto 2 adultos, um médico renomado e uma ex-diarista transformada em terapeuta, sorriam sabendo que haviam descoberto juntos o verdadeiro significado da medicina: conectar corações para curar vidas. Hoje, 2 anos após aquela primeira quinta-feira chuvosa de março, a história de Dr. Henrique e Maria continua inspirando transformações pelo Brasil inteiro. O Protocolo Andrade Santos já foi implementado em 42 clínicas especializadas em autismo e os resultados têm sido consistentemente extraordinários. Maria se formou em psicologia com as melhores notas de sua turma, mas nunca abandonou sua essência humilde e seu olhar diferenciado para cada criança que atende. Ela criou uma ONG que oferece formação gratuita em técnicas de integração sensorial para pais de baixa renda e já treinou mais de 300 cuidadores em todo o país. Dr. Henrique escreveu um livro chamado Medicina do Coração, quando diplomas encontram sabedoria, que se tornou best-seller e é leitura obrigatória em várias faculdades de medicina do Brasil. Ele frequentemente diz em palestras que Maria foi a professora mais importante que já teve em 30 anos de carreira. Pedrinho, hoje com 9 anos, é uma criança comunicativa, carinhosa e que desenvolveu uma paixão especial por ajudar outras crianças autistas. Ele criou um canal no YouTube onde, acompanhado dos pais, ensina técnicas de comunicação alternativa para outras famílias. Seu canal já tem mais de 500 mil de inscritos e já ajudou centenas de famílias pelo mundo inteiro. Mas talvez o legado mais importante desta história não sejam os prêmios que Dr. Henrique e Maria ganharam,
Nem os artigos científicos que publicaram, nem mesmo as vidas que transformaram diretamente. O legado mais importante é a pergunta que esta história deixa para cada um de nós. Quantas Marias existem ao nosso redor, com sabedoria, talento e capacidade extraordinários, mas que são invisibilizadas por preconceitos sociais que nem percebemos que temos? Quantas vezes julgamos a capacidade de alguém pela posição social que ocupa, em vez de observar verdadeiramente o que essa pessoa tem a oferecer? Quantas oportunidades de aprender, crescer e se transformar nós perdemos por assumir que conhecimento e sabedoria só vêm de lugares oficiais? Esta história nos ensina que medicina verdadeira, e na verdade, qualquer profissão que envolva cuidar de pessoas, não está apenas no que sabemos tecnicamente, mas em como conseguimos nos conectar genuinamente com quem precisa da nossa ajuda. Dr. Henrique descobriu que seus 30 anos de formação médica só se completaram quando ele aprendeu a enxergar o ser humano por trás do diagnóstico. Maria descobriu que sua dor pessoal podia ser transformada no maior instrumento de cura que já possuiu. E todos nós podemos descobrir que nossas próprias limitações, preconceitos e dores podem se tornar pontes de conexão e transformação, se tivermos coragem de olhar além das aparências e mergulhar na essência humana de cada pessoa que cruza nosso caminho. Hoje, quando o Dr. Henrique e Maria trabalham juntos, eles representam algo muito maior que uma parceria profissional bem-sucedida. Eles representam a possibilidade de um mundo onde competência e compaixão caminham juntas, onde conhecimento técnico e sabedoria humana se completam, onde origem social não determina limite de contribuição. Eles representam a esperança de que podemos construir uma sociedade mais justa, onde cada pessoa é valorizada por aquilo que tem para oferecer, independente do lugar de onde veio ou dos diplomas que possui. E você que me ouviu até aqui, que acompanhou toda essa jornada de transformação, preconceito superado e vidas reconstruídas, eu quero te fazer algumas perguntas que podem mudar sua perspectiva sobre o mundo. Existe alguma Maria na sua vida? Alguém que você pode estar subestimando por causa da posição social que ocupa? Alguém que poderia te ensinar algo valioso se você tivesse a humildade de escutar? Existe alguma área da sua vida onde você está sendo mais doutor? Henrique no início da história, competente tecnicamente, mas perdendo a conexão humana essencial. E principalmente, que pequena atitude você pode tomar hoje para quebrar algum preconceito que você nem sabia que tinha e talvez descobrir uma oportunidade de aprendizado e transformação que estava invisível para você? Esta história é muito mais que entretenimento. É um convite para que cada um de nós reflita sobre nossos próprios preconceitos, nossas próprias oportunidades perdidas de conexão humana e nossas próprias chances de fazer diferença na vida de alguém. Se esta história te emocionou, se te fez refletir, se te inspirou a olhar diferente para alguém ao seu redor, eu te peço algumas coisas importantes. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Não é apenas por uma questão de algoritmo. Quando você curte, está dizendo que histórias sobre quebra de preconceitos, superação e transformação humana merecem ser compartilhadas. Você está votando em favor de um conteúdo que eleva, que educa, que transforma perspectivas em vez de apenas entreter. Segundo, compartilhe esta história. Compartilhe porque alguém na sua família, no seu trabalho, no seu círculo social, precisa ouvir sobre Maria e Dr. Henrique. Precisa se lembrar de que competência não tem classe social, que sabedoria pode vir de qualquer lugar e que as pessoas mais improváveis podem carregar os ensinamentos mais profundos. Quando você compartilha, está multiplicando a possibilidade de transformação. Terceiro, se inscreva no canal Histórias Impressionantes e ative o sininho das notificações.
Porque histórias como essa, histórias que nos fazem questionar nossos preconceitos, que nos inspiram a ser versões melhores de nós mesmos, que nos lembram da profundidade e complexidade da experiência humana, essas histórias precisam ser contadas sempre, precisam continuar ecoando no mundo. Cada semana eu trago aqui histórias reais de pessoas que superaram obstáculos impossíveis, que transformaram dor em propósito, que encontraram luz onde só havia escuridão. São histórias que não apenas emocionam, mas que educam, que inspiram ação, que plantam sementes de mudança em quem as escuta. Na próxima semana, vou contar a história de um menino de rua que se tornou juiz federal e hoje dedica a vida a transformar o sistema de justiça brasileiro para crianças em vulnerabilidade social. É uma história que vai te mostrar como determinação, oportunidade e pessoas que acreditam no potencial humano podem reescrever qualquer destino. Então se inscreva, ative as notificações e continue essa jornada de descobrimento das histórias mais extraordinárias do ser humano. E enquanto você espera pela próxima história, eu te deixo com o desafio que Dr. Henrique e Maria deixariam para você. Olhe ao seu redor com olhos novos. Procure a Maria invisível no seu ambiente. Questione seus próprios preconceitos. E, principalmente, lembre-se de que, às vezes, as maiores lições da vida vêm das pessoas e lugares menos óbvios. Porque, no final das contas, a verdadeira medida da nossa humanidade não está no que conquistamos para nós mesmos, mas na nossa capacidade de reconhecer e valorizar a humanidade extraordinária que existe em cada pessoa que encontramos pelo caminho. Obrigado por ter me acompanhado nesta jornada. Nos vemos na próxima história impressionante. E lembre-se sempre, em um mundo que insiste em nos separar por diferenças superficiais, escolha ser a ponte que conecta corações e transforma vidas. Até a próxima!